Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Jader Moura, no qual você passa a ter acesso a diversos conteúdos bíblicos, teológicos, apologéticos, pregações, palestras e muito mais. Hoje estaremos falando acerca de uma das disciplinas do curso básico em teologia do Instituto Gamaliel. Estou com o livro básico, que é o nível 1, lembrando que nós temos o nível 2, que é o curso médio, e também o nível 3, que é o curso avançado. Se você deseja fazer um desses cursos conosco, entre em contato, estarei deixando meu contato aqui pelo WhatsApp. O preço está super acessível e durante todo esse período nós damos o acompanhamento para você que fará o curso à distância, tá certo? Hoje a disciplina é de religiões comparadas, também conhecida como seitas e heresias. Nesta disciplina nós estaremos abordando aqui um pouco acerca das seitas que são mais conhecidas em nosso meio e também das religiões, mais difundidas e também mais conhecidas em todo o mundo. Vamos falar um pouco acerca do caráter herético, que se faz presente na maioria das seitas e religiões existentes em toda a Terra. E daremos uma introdução acerca do conceito, do que é religião, do que é seita e também do que é heresia. Se você deseja aprender com mais profundidade acerca deste conteúdo, assista o nosso vídeo até o final e eu tenho certeza que você será extremamente abençoado. Quero aproveitar e deixar o meu abraço aos irmãos do curso básico em teologia da cidade de São Miguel das Matas, aqui na Bahia, que estão fazendo essa disciplina este mês. E também estender o meu abraço a todos os irmãos do curso básico, médio, de teologia, que estão também aprendendo a palavra de Deus. Atualmente nós temos cursos em Araci, temos cursos em Subaúma, temos curso em São Miguel das Matas, em Vila de Abrantes e também em Morro do Chapéu. E temos um curso à distância na cidade de Caculé. Se você deseja também se tornar um dos nossos parceiros, ou se você deseja abrir um curso teológico na sua igreja, também entre em contato conosco e nós teremos o prazer de lhe atender, tá certo? Bem, se você tem o livro em suas mãos, acompanhe conosco este conteúdo, ok? Que é o conteúdo de religiões comparadas a partir da página 231. Se você não tem este livro, se você deseja adquirir também, você pode solicitar para a gente através do WhatsApp, ok? Muito bem. Para nós começarmos, é importante nós dizermos que existe uma grande diferença entre religião e seita. No entanto, essas duas palavras ou esses dois conceitos podem ser confundidos por alguns. Por isso, nós iremos, no decorrer da disciplina, falar um pouco acerca do que é religião e do que é uma seita. Normalmente nós encontramos heresias presentes tanto em algumas religiões como também em diversas seitas. Lembrando que quando nós falamos de heresia, nós estamos falando de ensinos que são contrários às escrituras sagradas, que é a base da nossa fé, é a base do cristianismo. Vamos começar então definindo a palavra religião. Para o alemão Friedrich Schleiermacher, religião é um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência. Segundo este pensador e escritor, a religião torna as pessoas dependentes da sua divindade. Mas nós iremos depois entrar em maiores detalhes para saber se esses conceitos estão
errados ou se estão corretos à luz da palavra de Deus. Para um outro pensador chamado Sepetile, a religião é a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita, né, que é a sua divindade, e também do qual ele se sente dependente. Relação essa que se expressa por meio de emoções especiais como confiança ou medo, ou as duas coisas, né, ao mesmo tempo, através também de conceitos que são as crenças daquele grupo de pessoas em relação à sua divindade, e também em ações que pode ser vista através do culto e da ética, né, daquela religião, e que se manifestam especialmente por meio da liturgia de cada uma delas, ok? Para um outro escritor chamado Helm von Glasenapp, a religião é a convicção de que existem poderes transcendentes, ou seja, que estão acima de nós, que estão acima do mundo natural, e que podem ser pessoais ou impessoais, que atuam no mundo e que se expressa por insight, por pensamento, sentimento, intenção e também ações. Então, a depender da religião, a depender da seita, a ideia que essa pessoa vai ter acerca de Deus ou da sua divindade vai moldar o modo como ela pensa, como ela age e também o modo como ela se comporta, né, em sociedade, ok? Juntando todos esses conceitos, a palavra religião ela vai ter um significado aqui de religação, né? Então a ideia básica de religião é religação. Religação com quem? Com o poder transcendente, com o poder divino, uma vez que o homem se encontra desligado, afastado do seu Criador. Essa ideia comunga bastante com a ideia bíblica, uma vez que o homem, após pecar, se afasta de Deus. E agora, por meio da religião autêntica e verdadeira, segundo as Escrituras, ele se aproxima mais uma vez do seu Criador, ok? É importante dizer também que a religião ela sempre esteve presente com o ser humano, independente do credo, independente da cultura, independente do local geográfico onde a pessoa se encontre, né, independente de onde ele more, independente do tempo e das circunstâncias, o homem sempre foi religioso. Ele sempre sentiu a necessidade de se aproximar de um poder transcendente e divino. Isso é algo que é colocado pelo próprio Deus na natureza humana. Está intrínseco à nossa natureza. Esse sentimento de dependência e essa necessidade de conhecermos o Deus verdadeiro. Nós temos também aqui o conceito, né, da religião de alguns pensadores muito conhecidos por toda a história da humanidade. Temos aqui o primeiro deles, que é o Cícero, que viveu nos anos 106 a 43 a.C. e que foi um filósofo e também estadista. A palavra-chave para Cícero de religião é relegere, que significa considerar cuidadosamente. A definição para ele é fazer uma releitura. E o pensamento-chave é que a religião levaria o homem a considerar cuidadosamente, ou seja, fazer uma releitura, né, daquilo que pertencia ao culto divino. Então, para Cícero, religião é considerar cuidadosamente ou fazer uma releitura da sua realidade, da sua vida e daquilo que pertence ao culto divino.
dando a ideia de relegere, certo? Para Lactâncio, que viveu no ano 300 depois de Cristo, que foi um escritor cristão, a palavra-chave é religare. Em Cícero é relegere, aqui é religare. A definição para Lactâncio é ligar, prender. O pensamento-chave é que a religião liga o homem a Deus por meio da piedade. E a religião levaria o homem a reatar o seu relacionamento com o seu Criador. Então este conceito se aproxima bastante do que nós aprendemos através da palavra de Deus. Ou seja, por meio da religião verdadeira, por meio do nosso relacionamento com Jesus Cristo, nós nos reaproximamos do nosso Criador, ok? Temos também aqui o conceito de Agostinho, que foi um filósofo e grande teólogo também, que viveu entre os anos 370 e 430 depois de Cristo. A palavra-chave para Agostinho é reeligere, e a definição é reeleger ou tornar a escolher. O pensamento-chave é que o homem, através da religião, demonstraria que havia feito a escolha de servir a Deus. Então ele se reconecta, ele se reaproxima e ele escolhe se aproximar de Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos deu condições de nos reaproximar cada vez mais do nosso Deus, certo? Se nós juntarmos esses três conceitos, ou essas três ideias, de Cícero, Lactâncio e Agostinho, nós poderíamos dizer que religião é a tentativa do homem em escolher se ligar a Deus através de uma releitura da sua realidade, ok? Então, precisamos também compreender que toda religião possui o que nós chamamos de o sagrado. O que é algo sagrado? Para os pesquisadores da religião, a palavra sagrado se tornou uma palavra-chave, para poder entender e compreender melhor as religiões, e o comportamento religioso de várias comunidades e também sociedades. O relacionamento entre religião e o sagrado é indispensável, uma vez que não existe religião sem o sagrado, certo? E também o sagrado depende, na maioria das vezes, de uma religião. Agora, o que é o sagrado? Normalmente o sagrado é aquilo que está acima do ser humano e da sua condição natural. É algo intocável, separado, transcendente, poderoso e que provoca sentimentos de reverência e até mesmo de temor na vida das pessoas. Segundo Rudolf Otto, que foi um grande escritor que falou acerca do sagrado, o sagrado é uma força que, por um lado, vai provocar um sentimento de grande espanto, porque dá a ideia de algo poderoso, majestoso, grandioso, e também provoca um sentimento de temor, um sentimento de atração ao qual é difícil de resistir. Então, por meio da curiosidade, o ser humano ele vai ter uma necessidade de se aproximar deste objeto, deste conceito, ou dessa ideia do sagrado. Então, o sagrado provoca sentimento de temor, de espanto, mas também de atração. A pessoa vai sentir a necessidade de conhecer um pouco mais acerca deste ser sagrado e de se aproximar também da sua pessoa. Então, a palavra sagrado aqui indica algo que foi separado e consagrado, em oposição a algo profano, certo?
Nós temos também, em toda religião, conceitos, o que nós chamamos de crença. Cada religião vai ter sua crença ou seu conceito, né, acerca do mundo, acerca do homem e acerca também da divindade. Então, a crença ou o conceito, né, a religião, ela vai ser aqui um conjunto de crenças, um conjunto de ideias acerca de uma divindade e que também possui uma determinada liturgia para justamente adorar, para agradar ou até mesmo para aplacar a ira da sua divindade, certo? Nós que somos servos de Deus, que conhecemos a Bíblia Sagrada, temos conceitos já bem definidos acerca da humanidade, acerca do mundo, acerca do modo como viemos à existência e também acerca do Deus a quem nós servimos. Tudo isso por meio das revelações de Deus, revelações que Deus fez a toda a humanidade. E eu falo um pouco acerca das revelações de Deus na disciplina de teísmo, que está também em nosso canal. É só você procurar aí na playlist de curso básico de teologia, ok? Essas cerimônias, esses ritos, essas crenças, né, elas podem se manifestar de diversas formas. E elas têm como base as escrituras sagradas, que é o nosso caso, alguns credos, doutrinas e também alguns mitos. E falando de mito, o que viria a ser ou o que é um mito? Bem, um mito é uma resposta metafórica acerca de questões fundamentais da vida e que nos oferece aqui uma explicação geral acerca da nossa existência. Então, um mito é uma resposta metafórica, uma explicação metafórica. O mito pode ter como fundamento a verdade ou pode ter como fundamento a mentira ou simplesmente a imaginação humana, especulações apenas filosóficas. Os conceitos religiosos, que também encontram uma expressão ou sua expressão em mitos, podem ser divididos em pelo menos 3 tipos. Então, quando falamos de conceitos religiosos, nós podemos dividi-los em pelo menos 3 tipos, que são os conceitos sobre o Deus ou sobre a divindade, o conceito sobre o mundo e o conceito sobre o homem. Então, toda religião vai ter um determinado conceito, uma determinada crença acerca do seu Deus, acerca do mundo e também acerca do ser humano. Vamos começar falando aqui um pouco acerca dos conceitos em torno da divindade. Nós temos religiões que nós chamamos de religiões monoteístas. E aqui nós iremos falar um pouco sobre o monoteísmo, sobre o teísmo, sobre a monolatria, sobre o enoteísmo, o politeísmo, o panteísmo, o animismo e também o deísmo. Todos esses movimentos, todas essas crenças vão explicar suas ideias, né, seus pensamentos acerca da sua divindade. Comecemos então pelo conceito monoteísta. Esta é a crença prevalente, né, nas grandes religiões ocidentais. E segundo os monoteístas, existe apenas um Deus. Um Deus que é o Criador de todas as coisas, certo? O monoteísmo é diferente do politeísmo. A palavra mono significa um, poli, muitos. Então, no conceito monoteísta, existe apenas um Deus, que é o Criador de tudo, certo? E segundo pesquisas arqueológicas,
as primeiras manifestações religiosas no mundo foram monoteístas. Depois de um tempo, passou-se a acreditar em vários deuses, em várias divindades. E o conceito politeístas se tornou mais frequente, ok? No decorrer da história. Nós temos aqui o exemplo de 3 religiões que são monoteístas, que são as 3 maiores religiões do mundo, ou pelo menos as mais conhecidas, que são judaísmo, cristianismo e também islamismo. Lembrando que veio primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e logo após o islamismo. Então falamos acerca do monoteísmo e agora iremos falar acerca do teísmo. O que é o teísmo? Bem, o teísmo é a crença em um Deus que é soberano, que é justo, que é santo e que é o criador de todas as coisas e que se manifesta de uma maneira pessoal com o homem, que se relaciona de maneira pessoal com o ser humano. Então, o teísmo, ele se fundamenta nos ensinos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ok? E ele ensina que todo ser humano pode se relacionar intimamente com um Deus Todo-Poderoso por meio do sacrifício de Jesus Cristo e também por meio da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Lembrando que essa parte de teísmo nós não temos no livro, certo? Tem algumas coisas aqui que eu vou falando que vocês não vão encontrar no livro do curso básico em teologia. Por isso, fiquem bem atentos aí para vocês compreenderem perfeitamente este conteúdo. Nós temos também o que nós chamamos de monolatria. A monolatria é uma crença situada entre o monoteísmo e o politeísmo. Então ela não está enquadrada nem no monoteísmo, nem no politeísmo. Isto significa dizer que eles adoram um único Deus, no entanto, não rejeitam a existência de outros deuses ou de outras divindades. Então, eles acreditam em vários deuses, mas eles adoram apenas um. O monoteísmo acredita apenas em um Deus e adora apenas a um Deus. A monolatria acredita em vários deuses, mas adora apenas um Deus. A monolatria, ela também tem como foco da adoração a figura humana. Durante a história da humanidade, diversas pessoas e sociedades adoraram governantes, reis e imperadores. Nós podemos citar como exemplo, o próprio hinduísmo, que é uma religião politeísta, mas que também tem caráter, em algumas das suas manifestações de monolatria. Podemos citar religiões nórdicas, germânicas e também as crenças dos antigos egípcios, que tiveram aí manifestações da monolatria em suas liturgias. Além da monolatria, nós temos o que chamamos de enoteísmo. O que é o enoteísmo? Bem, é a crença em um Deus supremo e em divindades menores. Qual é a diferença entre a monolatria e o enoteísmo? A diferença é que na monolatria eles não fazem essa diferenciação entre um Deus superior e deuses inferiores. E outra diferença é que no enoteísmo você pode adorar vários deuses, mas você tem essa ideia de que dentre as divindades existe um Deus supremo e uma hierarquia entre as divindades. Exemplo disso é a cultura grega, principalmente, há muitos anos atrás, que considerava Zeus, o panteão grego,
como sendo aí o Deus supremo da sua cultura, e também outros deuses inferiores, né, que eles chamavam, né, de acordo com a necessidade, de acordo com a sua crença. Exemplo, tinha Zeus, que era o deus do céu, dos raios, dos relâmpagos. Tinha o Poseidon, deus dos mares. Tinha o Hades, que era o deus do mundo oculto, né, ou do mundo das trevas. Tinha vários outros deuses da guerra, do amor, né, Atenas, Apolo e tantos outros aí que eles consideravam. Apesar de que Apolo, só corrigindo, Apolo é o mesmo Zeus, só que para a cultura romana, certo? Mas na mitologia grega nós vamos ter diversos nomes, né, e diversas divindades. Temos também aqui agora o politeísmo, muito conhecido. Como já falei, é a crença na existência de vários deuses. E aí a pessoa, além de acreditar em vários deuses, né, e não existe também essa hierarquia de maiores, de menores, ou de um que é supremo e outros inferiores, né, a pessoa pode adorar quantos deuses ela desejar, ok? Então a criação de animais, de pesca, comércios, diferentes ofícios, amor, guerra, tudo isso pode ter os seus próprios deuses. Exemplo, né, de religiões politeístas é o hinduísmo, que é a mais forte. No hinduísmo você vai ter cerca de 33 milhões de deuses. É isso mesmo, 33 milhões de deuses. Temos também o budismo Mahayana, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo e religiões tribais africanas e americanas que tiveram manifestações politeístas. Além do politeísmo, nós temos o que nós chamamos também de panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma crença que difere tanto do monoteísmo como do politeísmo. E a convicção deles é de que Deus ou a força divina está presente no mundo inteiro e permeia tudo que nele existe. Ou seja, é como se Deus se manifestasse na natureza e a natureza fosse o próprio Deus. É como se você pegasse Deus e dividisse ele em vários pedaços, né? Pegasse um papel, dividisse em vários pedaços, e aí as árvores, as plantas, as pedras, os animais e o ser humano são pedacinhos desse Deus. Ou seja, nós podemos dizer que Deus se faz presente, não só presente, mas que Deus né? E que Deus se manifesta como uma divindade por meio da natureza, daquilo que ele criou. Então o panteísmo, ele confunde o Criador com a criação. Para eles, Criador e criação é uma coisa só. É uma mistura, né? E eles vão falar muito acerca da alma do mundo, né? E normalmente o panteísmo ele é associado ao misticismo, no qual o objetivo do mortal é alcançar a união com o ser divino. Nós temos aqui, né, no panteísmo, que é uma doutrina ocidental, uma aproximação aí com filosofias orientais, como budismo, jainismo, taoísmo e também hinduísmo. Então essas religiões possuem algumas características panteísticas também. Além do panteísmo, nós temos o animismo e a crença nos espíritos, que se confunde um pouco com o panteísmo, mas que é diferente, certo? O animismo afirma e ensina que a natureza ela é povoada de espíritos. O panteísmo vai dizer que a natureza é o próprio Deus, certo? São pedacinhos de Deus. Aqui, no animismo, eles vão dizer que a natureza possui vários espíritos, mas esses espíritos não são pedaços da divindade. São espíritos. Podem ser espíritos bons ou podem ser espíritos maus. E a palavra
animismo vem do latim animus, que significa o quê? Alma ou espírito. Daí o conceito de que a natureza está povoada de espíritos, certo? O animismo ele pode ser encontrado no shintoísmo, hinduísmo, budismo, cientologia, jainismo e também nas religiões indígenas. Depois eu vou fazer um vídeo, falando sobre cada uma dessas manifestações religiosas, explicando, o que é cada uma delas e a crença, o conceito que elas têm acerca do mundo, do ser humano e também da divindade. E para finalizarmos aqui essa parte, do conceito acerca da divindade, nós temos o deísmo. Deísmo é diferente de teísmo, certo? Deísmo é a crença em um Deus impessoal que fez o mundo, que criou o mundo, mas que não interfere nele, diferente do teísmo. No teísmo, o nosso Deus é pessoal, se manifesta a cada um de nós, se relaciona conosco e continua presente, na história da humanidade. No deísmo, não. No deísmo, esse Deus é impessoal, criou o mundo, mas abandonou o mundo. Para tanto, ele deixou as leis da natureza, ou as leis da física, para que o mundo e a criação subsistissem por meio das forças da própria natureza. Então ele criou as leis naturais da física e não interfere em mais absolutamente nada. Então o mundo é regido por meio dessas naturezas que são impessoais. Dessa forma ele não se relaciona com os seres humanos, nem tampouco interfere na história da humanidade e também nas leis da natureza. É um Deus distante, é um Deus que não se manifesta aos seres humanos. Bem, agora nós iremos falar sobre os conceitos de mundo, ok? Dentre as diversas religiões, nós vamos ter aí diversos conceitos. Nós temos aí na mitologia nórdica o conceito de que deuses mataram o gigante da montanha chamado Ymer, ou Ymer, e do seu corpo formaram o mundo. Para os gregos, o mundo era uma massa confusa, ou seja, era um caos, mas que foi organizada por meio de um poder divino e que transformou o mundo e que se transformou no mundo ordenado que nós conhecemos hoje, chamado de cosmos. Então, para os gregos, a matéria é pré-existente, sempre existiu, e que a divindade só fez o quê? Modelá-la, organizá-la, formando o mundo que nós conhecemos. No Egito Antigo circulava a ideia de que o mundo veio de um ovo. Exatamente. Agora, como é que eles explicam isso? Eu realmente não sei. Na religião Shinto, eles afirmam que as ilhas japonesas são os filhos do divino casal que criou o mundo. Então essa é uma ideia que circula principalmente entre os japoneses, entre as religiões orientais, ok? Agora, segundo a Bíblia e segundo o livro do Gênesis, o mundo ele foi criado por iniciativa divina, pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus único, o Deus soberano e santo. E quando ele criou o mundo, nada existia. Então, Gênesis 1:1 diz: Bereshit bara Elohim, que significa no princípio criou Deus. A palavra bara no hebraico significa criar do nada, ou seja, antes de Deus tomar a iniciativa de criar o mundo, nada existia. Então, Deus cria o mundo por meio do poder da sua palavra. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. É óbvio que no versículo 2 nós temos lá a ideia, de que já existia a água, já existia a terra e que Deus agora foi modelando. Mas esse
na verdade, é um outro conceito, existe uma explicação teológica, né, para este assunto que nós iremos discorrer em outros momentos, tá certo? Mas, antes de existir a água e a terra, Deus disse, no versículo 1, né, haja. Ou seja, Deus criou a partir do nada tudo o que veio à existência, ok? Em relação ao homem, né, na maioria das religiões, a crença é de que o homem foi criado por Deus, ok? A discussão é de que se o homem ele é dicotômico ou ele é tricotômico. Ou seja, ele possui aí duas naturezas ou três naturezas. Como é que a gente pode explicar dessa questão da dicotomia ou da tricotomia? Bem, segundo o nosso entendimento, o homem ele é tanto dicotômico como tricotômico. Ou seja, em relação à natureza do homem, ele é dicotômico. Ele só possui duas naturezas. A natureza material, que se manifesta por meio do nosso corpo, e a natureza espiritual, que se manifesta por meio da alma e do espírito. Dessa forma, quando nós falamos do ponto de vista funcional, aí sim nós somos tricotômicos. Ou seja, nós temos corpo, por meio do qual nós nos relacionamos com o mundo físico. Nós temos a alma, né, por meio do qual nós podemos desenvolver as faculdades da razão, dos sentimentos e também da volição. E nós temos o espírito, por meio do qual nós desenvolvemos a nossa consciência e também a nossa fé, ok? Então, do ponto de vista da natureza, somos dicotômicos. Temos a natureza física e a espiritual. Do ponto de vista funcional, somos tricotômicos, porque nosso corpo tem uma função, a alma tem outra e o espírito do homem também tem outra função. Quais são as maiores religiões monoteístas? Bem, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em um outro vídeo eu vou explicar bastante sobre cada um deles, então aqui eu não vou entrar em pormenores, né, em detalhes, porque num outro momento eu estarei explicando aí passo a passo sobre cada um. Basta saber que o judaísmo, né, veio dos judeus por meio da revelação que Deus deu a Moisés. Então Moisés foi quem organizou a religião judaica, né, principalmente por meio da revelação divina através do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, também chamada de a Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas é óbvio que os judeus também aceitam como inspirados e divinos todos os livros do Antigo Testamento. O cristianismo ele foi fundado por Jesus, né? Apesar de Jesus não falar acerca dessa palavra, né? Mas quando falamos de cristianismo, estamos falando das pessoas que seguem os ensinos do Senhor Jesus. Portanto, o fundamento do cristianismo é, ou deveria ser, o Senhor Jesus e a sua palavra. O islamismo veio do povo muçulmano, que foi fundado aí por Maomé e que preconiza o culto a Alá, né, o seu Deus, e a obediência a Maomé, que é o seu profeta. Agora, quais são os problemas das seitas e das heresias? Bem, a palavra seita, ela significa movimento isolado de cunho religioso. Seita vem de sectário, separado, ou seja, é um movimento isolado que se separa de uma religião já pré-estabelecida e que possui características próprias, certo? No início, o cristianismo foi considerado uma seita pelo judaísmo, mas depois cresceu tanto, né, que passou a ser uma religião, que nós chamamos hoje de cristianismo. Já a palavra heresia significa todo ensino contrário às escrituras sagradas, ou todo ensino contrário à Bíblia Sagrada, ok? E quais são as principais características
das seitas. Em primeiro lugar, olha só, isso aqui é importante. Em primeiro lugar, Jesus não é o centro das atenções. Então, olha só quais são as princípios das seitas. Em primeiro lugar, Jesus não é o centro das atenções. Eles subestimam o valor de Jesus. Eles colocam outros personagens, outras figuras, outras pessoas ou até mesmo outras coisas no lugar de Jesus. Não dão ênfase ao Senhor Jesus. Então, eles trocam Jesus por diversas outras coisas. Em segundo lugar, tem outras fontes doutrinárias. Então, a Bíblia Sagrada não é a única fonte literária inspirada por Deus para eles. Então, eles têm outros livros que eles consideram inspirados, que foram escritos aí, né, por seus líderes e por seus fundadores. E aí isso traz muita confusão. Número 3, consideram-se os únicos certos. Então, para eles, somente eles estão certos e todos os outros, todas as demais pessoas, todas as demais religiões estão erradas. E que se não for por meio deles, ou do ensino deles, ninguém será salvo, ok? Em quarto lugar, usam falsas interpretações. Então, eles vacilam muito na interpretação bíblica, pegam versículos isolados, interpretam fora de contexto, não tem nenhum tipo de critério ou de conhecimento acerca da hermenêutica, que é a ciência e arte de interpretação bíblica, que é extremamente importante para nós compreendermos de maneira adequada o sentido e o significado de cada versículo e de cada texto sagrado. Em quinto lugar, ensinam o homem a desenvolver a sua própria salvação. Então, boa parte dessas religiões ou dessas seitas, elas vão dizer que o homem ele pode adquirir a sua salvação por meio dos seus próprios esforços, o que é algo extremamente antibíblico, uma vez que a salvação só pode ser alcançada por meio do Senhor Jesus. Em sexto lugar, são proselitistas, ou seja, são especialistas em pescar no aquário dos outros. Isso significa dizer que ao invés deles evangelizarem as pessoas que estão no mundo, eles acabam querendo ganhar as pessoas que já pertencem a alguma igreja, a algum ministério ou até mesmo religiões que são diferentes da deles, certo? Em sétimo lugar, atacam ou menosprezam as denominações ortodoxas. Isso aqui não está no livro. Então eles acreditam que todas as denominações ortodoxas estão erradas e que os seus adeptos permanecem na ignorância em relação a Deus. Para eles, todas as denominações ortodoxas que se apoiam, né, na revelação da Bíblia Sagrada estão erradas. E que nós, adeptos dessas denominações, também estamos vivendo na ignorância. Em oitavo lugar, valorizam demasiadamente as experiências místicas, ou seja, as experiências místicas espirituais para eles, individuais ou coletivas, têm uma grande importância, né, no relacionamento deles com Deus. E eles acabam dando um valor extremamente alto para essas experiências, que pode ser igual ou até mesmo maior do que as revelações escritas, né, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, qualquer tipo de experiência para eles é válida. E nós sabemos que nem todo tipo de experiência mística ou espiritual é produzida por Deus. Pode ser provocada tanto por nossos sentimentos, emoções, né, e desejos, como também podem ser provocados pelo próprio inimigo. Daí a importância de averiguarmos na palavra para sabermos se as nossas experiências estão de acordo com o que a Bíblia ensina. E para finalizarmos, viu, que nós iremos deixar a parte das principais seitas para o próximo vídeo, nós iremos falar aqui das características principais de heresia. A primeira delas é desarmonia com a Bíblia. Então, nós falamos das características das seitas e aqui estamos falando das características da heresia. E a primeira delas é a desarmonia com a Bíblia. Ou seja, esses movimentos sectários são antibíblicos, porque eles torcem, eles subtraem ou eles acrescentam informações à palavra de Deus, certo? E muitas vezes eles acabam criando doutrinas que
não tem apoio bíblico nenhum, que vão em total que tem total desarmonia, como a própria palavra está dizendo aqui, com a Bíblia Sagrada, que vai ao encontro do que a Bíblia nos ensina. A segunda característica é a unilateralidade de apreciação doutrinária. Ou seja, eles descarregam suas atenções em um ponto e se esquece dos demais. Exemplo disso: focam, por exemplo, na divindade de Jesus, mas esquecem da sua humanidade. Lembrando que quando Jesus se tornou homem, quando ele se encarnou, ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Então, quando a pessoa tem essa característica de unilateralidade de apreciação teológica, ela vai focar em uma coisa e vai se esquecer da outra. Eles focam também na unidade de Deus e se esquecem da doutrina da Trindade. Se preocupam apenas com o corpo do homem e se esquecem da sua alma e do seu espírito. Ou focam apenas na alma e no espírito e também se esquecem do corpo. Nós temos que focar num todo, né? Já que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Em terceiro lugar, temos as contradições com os fatos, ou seja, eles usam fatos supostamente históricos, mas quando esses fatos são confrontados, né, pela arqueologia e pela própria história, não existe fundamento. Então existem muitas contradições históricas, né, em diversas doutrinas e em diversos ensinos dessas seitas. E também tem a incoerência lógica, ou seja, quando os ensinos desses grupos são confrontados pela lógica, pela razão, né, pela Bíblia, pela religião, né, seja ela qual for, eles não resistem, porque não tem fundamento lógico, são ensinos espúrios, né, são ensinos sem firmeza, sem base, né, e que são muito confusos e que se baseiam em coisas que de fato não existem, ok? Então nós paramos por aqui no nosso vídeo de hoje e no próximo vídeo, parte 2, nós iremos falar sobre as seitas mais contumazes, que são Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, o Espiritismo, certo? A Igreja da Unificação. Então no próximo vídeo nós iremos falar sobre todas essas seitas que são muito bem conhecidas em todo o mundo. E provavelmente falaremos mais de algumas que não estão aqui em nosso material, tá certo? Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.